Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante, que diz assim: Moisés foge do Egito. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Lembre-se que tudo o que está acontecendo apenas é o cuidado de Deus. É Deus preservando Moisés em vida, sabe? Para que ele saísse da sua zona de conforto. Irmãos, lembra como foi a vida, o início de Moisés? Antes de nascer,
os bebês hebreus, homens, o rei Faraó, ele deu uma ordem, um decreto, para que todos os bebês fossem mortos até 2 anos de idade. Entende, irmãos? E os que tivessem nascendo, as mulheres parindo, assim que nascesse, as parteiras pegassem e matassem. Entende, irmãos? Mas só que a mãe de Moisés teve ele escondido. Então ela teve Moisés escondido, mandou a sua irmã betumar ele e botar no laguinho. Então ele foi para o outro lado. Quando chegou no Egito, a irmã de Faraó pegou o menino para criar. Sabe, irmãos? Achou o menino e pegou para criar. Então contratou uma ama. O que quer dizer? Uma mãe, sabe? Uma funcionária alugada para cuidar do bebê como se fosse a mãe dele. E então, irmãos, o que é que acontece? Quem foi contratada? A própria mãe de Moisés, pela egípcia. Ela arrumou o salário para cuidar do seu próprio filho. Veja que incrível o trabalhar de Deus. Então ele se tornou homem, maduro, e num momento de ira, não soube controlar as suas emoções. Ele viu um egípcio espancando um hebreu, que era o seu povo. Sabe, ele veio dos hebreus, irmãos. Então ele defendeu a sua origem. E o mais interessante de tudo, que Deus escreve certo por linhas tortas, é que ele cresceu ali, aprendeu a lutar, aprendeu a guerrear, aprendeu cada canto daquele palácio na palma de sua mão. Sabe, irmãos? Conhecia de tudo. Então, irmãos, após ele matar, o egípcio enterrou sobre a areia, né? E foi-se embora para a casa dele. Quando foi no outro dia, já viu um relato, sendo bem breve aqui, tá certo? Abreviando a história, de 2 hebreus do mesmo povo, um espancando o outro, um dando no outro. Entende, irmãos? E ele perguntou: por que está fazendo isso com o teu próximo? Entende? Sangue. Sabe? Vocês eram para estar unidos, com outras palavras. Eu creio que ele quis dizer. Então, ele fez: quem te pôs como juiz sobre nós? Vai fazer com a gente, ou comigo, o que você fez com aquele egípcio ontem? Irmãos, ali ele caiu a ficha. Nossa, já descobriram. Vou ter que ficar alerta para fugir. Qualquer coisa que aconteça. Então, Faraó tentou matar ele. Então ele, era isso mesmo que eu estava imaginando. Não tem como mais permanecer aqui. Vou ter que fugir. E foi para Midian, irmãos. E ali Deus usou ele com compaixão para com aquelas mulheres. Os pastores expulsando as mulheres, né? Que estavam apacentando o rebanho e queria tirar água para dar de beber aos animais. E ele se levantou e enfrentou os pastores e protegeu elas e deu de beber ao rebanho, ajudou a tirar a água para, sabe, saciar a sede dos animais. Então elas foram e contaram ao seu pai, e o seu pai, grato, ficou sentindo que estava em pendência, devendo algo a Moisés,
mandou as meninas chamarem ele novamente. E ela chamou e para comer, né? Todos já ali juntos e reunidos. Daí então, irmãos, acontece que vem um convite da parte, eu creio que de Jetro, o sogro de Moisés, né, que se tornou sogro de Moisés, para morar com eles. E deu a filha mais velha, que sempre era assim. Deu a filha mais velha a Moisés, ele se casou, né, se amigou com ela, pronto. E ali ele continuou em Midian, nas terras de Midian, pastoreando os animais para o seu sogro Jetro. Então, acontece que esse tempo foi essencial na vida de Moisés. Sabe por quê? Deus escondeu ele da ira de Faraó. Deus preservou a vida de Moisés, pois se ele ficasse no Egito vacilando, entende, irmãos? Como muitos dizem, se ele ficasse vacilando no Egito, ele provavelmente estava morto e não ia ter um testemunho para contar. Sabe, esse homem extraordinário que foi Moisés, o homem mais manso da face da terra naquele tempo, sabe, matou um egípcio. Entende, irmãos, como Deus trabalha? Deus usou aquela raiva, aquela ira, aquela mágoa dos egípcios a favor de Moisés, para libertar aqueles homens e mulheres e crianças hebreias que estavam sendo feitos de escravos. Estavam sofrendo, irmãos, severamente. Sabe? Estava pesada a servidão. Quanto mais vezes, né, os anos se passavam, mais eles cobravam, eles apertavam e faziam de tudo para que o povo servisse como se fossem máquinas, mas eram seres humanos e era um povo que Deus escolheu para ele. Então teve um encontro com Moisés através de uma sarça que queimava, né, ficava em chama, mas não se consumia, ela não se deteriorava, entende, irmãos? Não caía as galhas, ela continuava verdinha, a sarça, entende, irmãos? E em chamas. E isso despertou curiosidade nele. Quando ele chegou lá, o Senhor, epa, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Tenha calma aí. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu lembrei da promessa que eu fiz a Abraão. Eu sou o Deus do teu pai. Entende, irmãos? E ele tirou a vista. Sabe, irmãos? Com medo do Senhor. Pois ele sabia o que ele já tinha aprontado. Entende, irmãos? E o Senhor era santo. Então, acontece que o Senhor chamou ele para a missão. Você vai ser o meu instrumento. Vai ser o libertador do meu povo. Os hebreus, a quem eu escolhi para mim. E Moisés já colocou um bocado de dificuldade, mas o plano de Deus prevaleceu. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é que, verdadeiramente, Deus é fiel e justo para cumprir toda a promessa que Ele fez um dia. Talvez não a você, mas aos teus pais. Mas a tua linhagem. Entende, irmãos? Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, irmãos. Ele faz o improvável
se tornar provável. Sabe? Aquele que era desprezado, aquele que não era ninguém, se sentar entre príncipes e princesas, ser grandes libertadores, ser alguém grandemente usado pelo Senhor. Então vejam bem, muitas das vezes a gente reclama, a gente questiona o porquê de certas situações acontecerem em nossa vida. Você não sabe o livramento que Deus está te dando porque você reclama, porque você murmura. O Senhor pede para que em tudo a gente dê graças, a gente glorifique o nome do Senhor, a gente agradeça, porque a gente não sabe o que estava por trás do livramento que Deus nos deu. Se não fosse o livramento, talvez nós não estaríamos aqui para testificar as boas obras do Senhor. O compromisso dele para com aquele povo que ele escolheu para si, para libertar, para salvar, para viver eternamente na presença dele. Então, irmãos, agradeça, mesmo que os momentos sejam desafiadores, sejam difíceis, sejam caóticos. Não tenha medo, apenas seja forte e corajoso. Irmãos, se você disser, como assim? Eu não sou ninguém para fazer o que o Senhor está me pedindo, o que o Senhor está me chamando para fazer. Lembre-se, Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a sua melhor companhia. Ele vai te livrar de todo mal, de todo perigo. E eu tenho uma frase comigo que eu jamais me esqueço. Uma hora ou outra eu costumo falar que, verdadeiramente, irmãos, se tem um lugar perigoso para viver, esse lugar é na presença do Senhor. É um lugar perigoso e ao mesmo tempo mais seguro. Porque o Senhor, Ele permite que a nossa fé seja aprovada, seja testada, seja colocada no fogo, sabe? Passe por pressões para ver se a gente vai permanecer fiel, verdadeiro, justo para com a vontade do Senhor. Mas o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Custe o que custar, irmãos. Não depende de você, apenas descanse. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Você vai ser somente um instrumento do Senhor, um veículo para levar palavras, para levar ordens, sabe? Para libertar cativo, para libertar prisioneiros das mãos do inimigo, do adversário, entende? E o nome do Senhor será glorificado. Todos saberão que Deus é na sua vida. Deixa quem quiser debochar, zombar, sorrir, sabe, da sua cara. Deixa quem quiser fazer isso. Eles mesmos vão colher o que eles estão plantando, sabe? Pois quando Deus te honrar, Deus te exaltar, aí você já sabe quem é quem. Poucas pessoas nós devemos confiar. Por isso que muitas das vezes a caminhada é solitária.
Por isso que às vezes você procura, sabe, alguém que está na mesma direção que você, e poucos vão estar do seu lado. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, quando você achar essa pessoa que caminha ao teu lado, direcionado ao mesmo foco, ao mesmo propósito que você, que te dê forças, que te dê ânimo a prosseguir, a ir além, você cuide, trate, zele bem dessa amizade, tá certo? Porque é difícil. Muitas das vezes é de contar nos dedos e de uma mão só as pessoas que você pode contar, se abrir, sabe? Mostrar a sua vulnerabilidade, os seus erros, seus defeitos. Não, amigo não é aquele que te aponta. Amigo é aquele que te dá forças, que te mostra o erro, mas, sabe, no momento certo, que te corrija, sabe, e te repreenda na sua intimidade, no secreto, em um lugar que você não seja exposto e nem seja ridicularizado. Essa é a palavra. Entende, irmãos? Pois ele vai ouvir você e vai tentar corrigir, melhorar, se tornar uma pessoa melhor. Amém? Essa é a nossa intenção. Mas se você não tem essa pessoa, tudo bem, amém. Agradeça a Deus também, porque o Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso melhor amigo. Amigo fiel que nunca nos desampara. Amém, irmãos? Ele já tinha a história de Moisés traçada do início ao fim na palma de suas mãos. Amém, irmãos? Não fica apenas com um momento de glória de Moisés, libertando o povo do Egito. Vê antes o que ele enfrentou, o que ele passou, abdicando de tudo para viver o chamado da parte de Deus. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Vamos orar para entregar essa mensagem, edificar nossas vidas, nossa comunhão aqui através do YouTube. Oramos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado por tudo que fez e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra. Enche-nos de Ti, Senhor. Transborda-nos de Ti, meu Pai. Dia após dia em Tua presença. Continua conosco, nos dando sabedoria, ousadia para seguir em frente. É isso que nós te oramos, do fundo do coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe a palavra que o Senhor nos deu para meditação neste dia de hoje. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Tchau!